Eu queria saber um pouquinho antes. Eu considero que o senhor fez uma carreira, uma ascensão. O senhor saiu lá de baixo e foi para cima. O senhor perdeu com o Volpato lá em Sarandi, né? Namorou, o senhor e o De Paulo namoraram, não deu certo, e agora o namoro saiu, agora... Com certeza. Agora, então eu queria saber da importância de Sarandi para a sua vida política, porque ela cresceu muito rápido. Sim, eu já como delegado, como eu fui delegado em Sarandi por 6 anos, quando eu saí de Sarandi no ano de 2000, eu vim para Maringá, e aí aqui eu tive uma ascensão policial muito forte, que eu trabalhei aqui com o delegado Maurício Camargo, o doutor Nilson, eu era o delegado operacional. Então, naquela época, as pessoas achavam que o delegado-chefe de Maringá era o Jacovós, porque era eu que aparecia. Naquela época, nós tínhamos aquela situação de combate aos desmanches de veículos, foram 38 desmanches de veículos fechados em Maringá. Nós tínhamos aquela situação de combater os franelinhas, até uma revista aí da época que o autor é o Ângelo Rigon. Você vai para lá. O delegado-chefe ali no meio, o doutor Maurício, o doutor Nilson, que está em Campo Mourão, e o novo Jacovós ali, bem novinho, né? Bem novinho, vai fazer 61 dia 28, inclusive. Exatamente, né? Eu já passei dos 60. E aí nós tínhamos algumas ações aqui em Maringá que elas foram revolucionárias, como o fechamento dos desmanches de veículo, como a polícia recolheu os franelinhas das ruas de Maringá, como nós fecharmos aqueles hotéis de prostituição que tinha ali próximo à rodoviária. Você sabe que teve passeata de garotas de programa, ou vamos colocar assim, mulheres que vivem da prostituição, fizeram uma passeata ali na Gilberto de Carvalho com cartazes ali, fora Jacovós. Fora Jacovós, o autoritário e tal. Mas eu estava cumprindo uma missão que tinha sido me dada pelo delegado adjunto, a mulher do delegado adjunto, né? Ela chegou pro marido dela e falou assim, ela era muito, digamos assim, numa igreja evangélica, ela falou, não é possível, marido, que você como delegado adjunto da cidade, falando pro doutor Nilson, que o senhor permita essa prostituição, casa de massagem. E aí o Nilson me chamou e falou, Jacovós, nós vamos acabar com aqueles hotéis de prostituição ali próximo da rodoviária velha, de Maringá, nós vamos fechar as casas de massagem. E eu só falei para ele, bom, eu sou o operacional, o senhor é o adjunto. O chefe está sabendo? Missão dada para mim é missão cumprida. E fomos para esse trabalho. E aí o pessoal se voltou contra mim aqui em Maringá e chegou até uma representação na ONU contra o delegado Jacovós. Eu dou risada a contar isso aí, porque aí um dia, né, foi uma representação para a ONU, aí chamaram o doutor Maurício lá em Curitiba e falou, pô, vocês estão sendo representados na ONU, pela Comissão de Direitos Humanos, né? Aí o Maurício me chamou lá junto com o Nilson, né? Aí ele botou a mão na cabeça, eu me lembro como se fosse hoje. Pelo amor de Deus! O que vocês estão fazendo? Eu falei, Maurício, o seu adjunto mandou, eu sou operacional, eu tenho que cumprir ordem. Aí ele falou, para com isso. Mas já tinha sido feito, né? Enfim. São muitas histórias que nós temos aqui em Maringá. Só cortando de novo. O Nilson que acabou em Cianorte, né, como delegado, onde o senhor nasceu. Exatamente. O senhor nasceu em algum dos distritos lá em Vidigal? Eu nasci num rancho de sapé, num sítio, às margens do Rio dos Índios. Tinha perto dos Rios dos Índios, tinha um distrito chamado Três Fazendas. Então eu nasci a 2.000 metros desse distrito chamado Três Fazendas, num ranchinho de sapé mesmo, entendeu? Que pertence ao distrito de Marabá. Ele está a 3.000 metros de Marabá e está a 2.000 metros do distrito de Três Fazendas, que fica perto do Rio dos Índios. Né? Os irmãos Oliveira, que formaram uma quadrilha famosa, também são São Tomé. São Tomé, não era Vidigal. Vidigal, São Tomé, ali perto de Cianorte, exatamente. Tá. E voltando agora à política, ela é de Sarandi. Sarandi alavancou o senhor. Como é que o senhor decidiu entrar na política lá? Em 2000, eu saí de lá no ano de 2000. Fiz esse trabalho aqui em Maringá, tal, né? E aí, no ano de 2003, eu fui procurado, na época, por um grupo político lá, que era ligado ao Hospital Metropolitano. Então, eles estavam chateados com o prefeito Milton Martini, por uma situação lá,
e eles também não queriam o Bifon, que era, né, tradicional político ali. Eles queriam uma terceira via. Aí me procuraram, eles tinham, na época, o 23 na mão, que era o PPS. PPS, né? E falaram, Jacobós, nós não queremos o Martini e não queremos que o Bifon volte. E temos também o PT aqui, naquela época, o Cido Polícia... Cido Espada. Cido Espada era o prefeito. Nós não queremos que volte o Bifon, não queremos o Martini e não queremos que fique o PT. Você é a opção. Aí eu falei, mas eu não entendo nada de política, né? Não. Você só aceita ser candidato que nós fazemos a campanha. Então eu não tinha nada a perder, não conhecia nada de política. Quando eu estava como delegado operacional aqui em Maringá, também fui procurado que queriam que eu fosse deputado estadual. E aí eu já tinha até gostado da ideia, né? Meu nome estava muito, digamos assim, em evidência em razão da operação contra os desmanches. Aí o Joel Coimbra ficou sabendo, o Joel Coimbra, que foi deputado e procurador, o Joel me procurou, tinha sido meu professor na UEM, né? Uhum. E o Joel falou, Jacobós, eu sei que estão te convidando para ser deputada para me prejudicar na minha campanha, né? E eu gostaria que você não saísse candidato, porque você é bom no que você está fazendo aqui em Maringá. E aí eu não pensei duas vezes, eu falei, Joel, se você está me falando, você foi meu professor, já está fechado, eu não sou candidato a deputado. Isso já foi em 2002, né? Em 2004, esse grupo lá me convidou então para tentar ser a diferença e sair candidato a prefeito em Sarandi. Acabei fazendo lá em torno de 5.000 votos na época, fui muito bem votado. Fui o terceiro mais votado. O prefeito que se elegeu foi o Cido Espada, né? O Milton Martini ficou em segundo e eu fiquei em terceiro, salvo engano. Júlio, acho que eu fiz mais votos que o Júlio Bifon. O Júlio Bifon já só voltou depois num outro mandato. Enfim, e ali iniciou minha carreira política. Foi em 2004 na cidade de Sarandi.